Muito bem, boa noite a todos do YouTube, do Instagram. Nós começamos hoje essa live, o despertar espiritual, ou o destravamento espiritual. Quando nós falamos de destravar o espiritual, primeiramente nós temos que entender, compreender como funciona o mecanismo para acessarmos as questões espirituais. Vejam bem, existem duas palavras que precisam ser bem definidas e ficarem bem claras. É o conhecimento e a compreensão. Qual é a diferença de conhecimento e compreensão? O conhecimento, ele é superficial, ele é raso. A compreensão significa que eu sei como funciona esse mecanismo. Então, é nessa linhagem que nós vamos falar hoje, tentando explicar aqui, ou explicando, né, de uma forma bem clara, o que é a espiritualidade. Se nós voltássemos na história da humanidade, nós iríamos encontrar há 8 milhões de anos atrás, quando a Terra se desligava do Sol, o planeta Terra se desligando do Sol, nós encontraríamos ali um ser antropóide, de braços e pernas compridas, com bastante pelos, e que habitavam em cavernas. Isso vocês podem ler num livro psicografado por um norte-americano e também um livro psicografado por Chico Xavier. O livro chama-se Exilados de Capela. Claro que é uma história, é uma metáfora, tudo na vida é metáforas, né, para a gente poder entender, mas é muito, muito fácil de compreender quando nós temos uma lógica na explicação. Então, quando a Terra se desligou do céu, Sol, está dando uma travada. O Fábio está falando que está dando uma travada. Vamos ver, Flávio, se nós fazemos uma melhora aqui. Deixa eu ver aqui a entrada, conexão, complexo B, tá. Eu acho que não tem o que fazer aqui. Tá. Então, quando nós temos, quando os engenheiros espirituais observavam a Terra e observavam aquele ser de Neandertal, ou aquele antropóide, os engenheiros espirituais viram naquele ser antropóide a possibilidade de fazer uma melhoria. Até então, nós tínhamos o cérebro reptiliano e o cérebro. E aí, no passar das noites do tempo e da humanidade, instalaram no ser antropóide, o terceiro cérebro, que é o cérebro emocional. Então, nós tínhamos o cérebro mamífero, o cérebro reptiliano e depois o cérebro emocional. Nós passamos a ter emoções. E depois de um certo tempo, os engenheiros espirituais conseguiram instalar o quarto cérebro, que é o princípio inteligente e o agente modelador. A partir da instalação desse quarto cérebro, aquele ser, aquele antropóide, passou a ser conhecido como um ser espiritual. E aí traz a história narrada e psicografada por Chico Xavier, através do espírito Emmanuel, que aquele antropóide passa a viver uma dualidade, matéria e espírito. E a partir desse momento que aconteceu o acrisolamento, e nós passamos, então, a ser verdadeiramente um ser espiritual e um ser material. Como assim? Um ser material e um ser espiritual? Agora que eu quero que você compreenda. Nós, seres humanos, deixamos de ser da linhagem dos animais, né? Nós passamos a ser um ser diferenciado, com capacidade
de modelar o nosso destino. Nós, então, com o acresolamento, com a presença do espírito no antropóide, nós passamos, então, a ter condições de pensar, de raciocinar. É a partir dessa instalação do princípio inteligente do agente modelador que nós começamos, então, a ser um ser espiritual. E, a partir daí, nós passamos a viver em dois mundos e viver uma dualidade. O eu interior, o eu espiritual, o eu sábio e também o eu matéria, o eu exterior, entenderam? Então, é a partir daí que se instalou o espírito na matéria, nessa matéria chamada corpo, entenderam? Então, a partir daí que se chamou-se espiritualidade. Então, veja, o que é espiritualidade? A espiritualidade, na verdade, é um mecanismo psíquico que nos possibilita viver no mundo da matéria. Precisamos da alimentação para viver, precisamos da água, precisamos do sol, mas também existe um mecanismo psíquico que nos faz. E é isso que nós queremos transmitir para vocês hoje. Nós vamos falar de destravar espiritual. Mas como é esse mecanismo que nos diferencia dos animais racionais e irracionais, né? É isso aí, Cleiton? É isso aí, Celso. Está me ouvindo bem aí? Ouvindo, Cleiton. Para vocês que me acompanham no YouTube, o Cleiton é um dos nossos terapeutas aqui do IPTH. Ele é um dos mentores da Carta aos Ancestrais, que vai ajudar na mentoria. Nós temos o grupo todo envolvido na mentoria e o Cleiton é um deles. Então, essa noite, nós fazemos essa live dividido com ele e durante a semana vamos passando por outros terapeutas que vão nos acompanhar aqui na Carta aos Ancestrais. Então, boa noite, Celso. Boa noite a todos que estão acompanhando aí pelo YouTube, pelo Instagram também. E é muito interessante essa fala da questão do destravar espiritual, da espiritualidade. Inclusive, hoje a gente gravou o programa de TV, a gente falou bastante sobre isso também. E muitas pessoas, elas buscam o Instituto, buscam o Dr. Celso com a intenção de entender um pouco melhor a espiritualidade, né? Com a intenção de conseguir desenvolver a espiritualidade, conseguir aprimorar a espiritualidade, e uma coisa que o doutor sempre fala nas palestras, nos cursos, enfim, e desmistifica um pouco essa questão da espiritualidade, porque ela sempre é vista como uma coisa distante, não é mesmo, doutor? Sempre fala-se da espiritualidade como que a espiritualidade é uma coisa que está lá no céu, ou a espiritualidade é uma coisa que está lá no templo, ou está lá na igreja, ou está, enfim, em um outro lugar completamente distante, mas poucas pessoas conseguem ver a espiritualidade como uma instância muito próxima do que nós somos, né, do que nós pensamos. E um dos grandes ensinamentos que a gente tem no introspectismo, que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia, para a nossa compreensão de espiritualidade, é quando a gente traz a ideia de que a espiritualidade, antes de mais nada, ela não é uma coisa totalmente mística e totalmente do nosso mundo, não está lá no céu ou em algum lugar intangível, mas quando nós conseguimos trazer o entendimento de que a espiritualidade está, na verdade, a um passo da nossa consciência, ou seja, muito próximo do nosso um dos grandes ensinamentos que eu trouxe, que sempre é trazido nos introspectivos, através dos ensinamentos que o Dr. Celso traz, é que o inconsciente acaba sendo a principal porta de conexão com o mundo espiritual, com o campo espiritual, né? Inclusive, hoje no programa eu trouxe uma passagem bíblica lá que acho que seria interessante compartilhar agora com o pessoal aqui, como até mesmo a antiguidade, o próprio Jesus Cristo já trazia uma visão da espiritualidade muito evoluída, talvez, para a época, né?
É importante nós tomarmos consciência que o espiritual é humano. Nós, seres humanos, é a partir do nosso interior que nós desenvolvemos a espiritualidade. E muitas vezes nós confundimos a espiritualidade com movimentos do espírito. É totalmente diferente. Por exemplo, quando perguntaram para Jesus, né, mestre, como fazemos para orar? Né? Então ele fala: não façais como os hipócritas que gostam de orar em praças públicas, esses já se justificaram. Aí Jesus diz: entra no quarto, fecha a porta após si e fala com seu pai, que ele está em secreto, te ouve e te responde. Olha a profundidade deste ensinamento de Jesus. Ele fala através de metáfora. Jesus sempre falou através de metáforas. E que porta que Jesus estava falando e que quarto? Jesus está falando da intimidade do interior do ser humano, que cientificamente se conhece como onda alfa. Se eu quero desenvolver a minha espiritualidade, eu preciso passar pela compreensão dos dois eus e como funciona o mecanismo espiritual para mim acessar a espiritualidade. Vejam, onde está o mundo espiritual? Eu estou aqui falando com vocês em estado de beta, no estado da matéria. Mas se eu quero entrar num campo espiritual, eu baixo as ondas cerebrais de 22 ciclos para 7 ciclos, 5 ciclos, 3 ciclos e meio, eu estou em 150 MHz. Então, aqui onde eu estou, nesta cadeira, é um estágio de relaxamento mental que me conecta ao plano espiritual. E o quanto que na verdade, existe uma grande confusão sobre a espiritualidade, sobre religião, sobre movimentos espirituais, né? Por exemplo, eu quero desenvolver, então, a minha espiritualidade. Eu vou num centro espírita, lá tem incorporação, lá tem todos os movimentos. Aquilo que acontece lá é uma manifestação de espírito, mas a espiritualidade é o desenvolvimento pessoal. Nós desenvolvemos o nosso interior, nós expandimos a nossa consciência. Da mesma forma, as religiões. Você vai na missa, você vai no culto, tem lá todas aquelas regras, né? As regras de conduta, etc. e tal. Isso tudo é um movimento religioso, mas longe de ser espiritual, porque a espiritualidade ela é pessoal. Só é possível eu entrar em comunhão com o plano espiritual se eu compreendo como funciona os estágios da mente e como eu saio do mundo da matéria e entro nesse mundo espiritual. Entenderam? E quando Jesus fala, entra no seu quarto, fecha a porta, Jesus diz, entra dentro do seu conjunto psíquico, desce um degrau a mais na frequência mental, ali sim, fala com teu pai que está em secreto, ele te ouve e te responde. Até porque, sim, até porque se você vai para um templo, para uma igreja, ou para onde for, buscando lá e vendo nas manifestações lá algo como espiritualidade, você na verdade não está buscando espiritualidade, você está buscando entretenimento, né? Está buscando espetáculo, né? E quando você vai para um templo porque lá acontece alguma manifestação que chama atenção, ou porque alguém fala algo muito bonito, claro que todo conhecimento é importante, mas se você está apenas para buscar uma coisa que agrada seus olhos ou seus ouvidos, você está satisfazendo os seus sentidos, a sua necessidade externa, né? E quando falamos de espiritualidade, nós estamos falando de uma satisfação interna, que é bem diferente, né? É totalmente contraditório eu tentar trazer espiritualidade através dos meus sentidos físicos, né? Sendo que o que de fato deveria satisfazer a minha espiritualidade seriam meus sentidos internos, as minhas sensações
realmente espirituais e que, na maioria das vezes, são inconscientes, não é mesmo, doutor? Sim, porque veja, ó, no momento em que eu pego e através dos meus 5 sentidos, eu vejo os movimentos, eu escuto os movimentos, esses movimentos são matéria, do mundo da matéria, não do mundo do espírito. Então eu preciso fazer o quê? O destravar espiritual consiste em conhecer o mecanismo de exteriorizar o potencial espiritual que é nato em todo ser humano. Então, nós não temos nada contra as religiões. A pessoa pode ir na sua igreja, no culto, na missa, tem toda uma ritualística, tem um conjunto lá de dogmas, de crenças, um conjunto de regras, está tudo certo. Mas o que nós queremos falar, e estamos falando nessa noite, é do pessoal, a espiritualidade pessoal, aquela verdadeira espiritualidade que você pode se conectar com o plano espiritual e pode desfrutar dos benefícios inerentes a todos nós que está à nossa disposição no plano espiritual. Inclusive, a Bíblia é clara no livro de Daniel, quando ele fala do mundo paralelo, é muito claro que tudo já está pronto, toda forma de bênção está pronta no plano espiritual, esperando que as mentes se habilitem para acessar esse plano espiritual e desfrutar dos benefícios. Porque desde o momento em que nós deixamos de ser o antropóide e passamos a viver uma dualidade, matéria e espírito, nós então, o nosso verdadeiro eu pertence a um outro plano espiritual. E esta vivência do plano espiritual, ela só pode ser experimentada pessoalmente através do desenvolvimento das faculdades mentais. Por exemplo, nós temos os 5 sentidos: tato, olfato, paladar, audição e... Visão. Faltou um. Visão. Então, veja, nós queremos o quê? Que todos os nossos amigos que estão conosco no YouTube, no Instagram, desenvolvam a capacidade pessoal. E o primeiro passo para o desenvolvimento espiritual é potencializar os 5 sentidos no extrafísico. Quando eu potencializo os 5 sentidos, eu vejo sem ver, eu ouço sem ouvir com os ouvidos físicos, eu sinto o olfato, né? E o tato de uma forma extrafísica. Quando eu desenvolvo essas habilidades, eu consigo abrir outras frequências de capacidades mentais que virão quando eu desenvolver essas capacidades. Quando eu desenvolver esses 5 sentidos extrafísicos, nós abrimos a sinestesia, que é extremamente fundamental para nós nortearmos o destino, e a intuição. Isso é fundamental. A intuição, a sinestesia, a sabedoria e o discernimento só poderão estar à nossa disposição quando nós potencializarmos as faculdades mentais, e é isso que nós vamos fazer na Carta aos Ancestrais. 10 dias antes de escrevermos a primeira carta aos ancestrais, todos irão receber a mentoria por 10 dias, um treinamento por 10 dias. E aí, durante os 21 dias do mecanismo de escrever aos ancestrais, também serão monitorados, instruídos, a fim de que se manifeste a potencialidade mental que é inerente a todo ser humano. Cleiton? Doutor, e uma coisa importante, já que o senhor falou e trouxe um gancho interessante, né, sobre a questão dos sentidos, nos últimos séculos, ou talvez milênios, nós tivemos duas grandes fases na espiritualidade da humanidade, pelo menos aqui no mundo ocidental, né? Depois de Cristo, dá para se dizer que nós tivemos uma fase espiritual muito dogmática, em que se ficou muito preso aos dogmas, aos ritos, a esses espetáculos espirituais, e aí, da virada dos últimos 3, 4 séculos para cá, nós tivemos uma espiritualidade muito cética, em que o ser humano passou a ser visto apenas como carne e osso, e visto anatomicamente,
e até a nossa mente passou a ser definida como produção cerebral, ou seja, orgânica e tudo mais. Então, nós transitamos dos 2000 anos para cá de uma fase totalmente dogmática e ritualística, e daí nos últimos séculos passamos a uma fase totalmente pragmática, cética, que o ser humano é apenas um ser como qualquer outro animal, né? E isso nos afastou muito do que seria uma verdadeira espiritualidade, que não é nem aquela espiritualidade religiosa, dogmática, controladora, ritualística, e tampouco nós podemos resumir o humano como apenas uma psique consciente e inconsciente e inacessível, como diria Freud, ou traumas e restringindo a nossa parte oculta da mente a memórias não acessíveis, né? E quando a gente fala sobre a espiritualidade nos cursos que o senhor dá, nas palestras que são feitas, é possível a gente trazer uma compreensão que não está nem naquela ritualística dogmática, religiosa, e também não está nessa limitação tangível da ciência, que reduz o ser humano à consciência, inconsciência. Hoje em dia se fala muito em neurociência e tudo se resume ao físico. Mas quando a gente consegue entender que essa inconsciência totalmente pragmática que a psicanálise, a psicologia convencional traz, na verdade, a porta de entrada para algo muito profundo e muito evolutivo a nível espiritual, eu sinto que a espiritualidade se torna uma coisa tangível, né? Tanto para o cético que diz assim, não, a espiritualidade não existe, quanto para o dogmático que diz sim, a espiritualidade existe, mas nem sempre funciona, né? Esse meio termo em que nós conhecemos a mente, conhecemos as frequências cerebrais, conhecemos os estágios mentais, conhecemos o inconsciente, como chegar até o inconsciente, e aí se torna uma jornada muito divertida, porque quando você passa do inconsciente para frente, as possibilidades são infinitas, de encontrar intuições, de encontrar entendimentos, de se conectar a movimentos maiores, e não se limitar somente à nossa percepção física, que nos amarra dentro de uma caixinha muito restrita, não é mesmo? Sim, Cleiton. Veja, a falta da compreensão sobre a espiritualidade, sobre o que é, de fato, a espiritualidade, muito confundida com os movimentos religiosos, com toda a questão da ritualística, da religião. Então, essa visão, ela houve um bloqueio lá no Emanuel. Tá. Então, ela se tornou materialista, né? Uma fé materialista, uma fé que não é. A espiritualidade Tá tendo um fio aí, Cleiton. Vai, eu vou ligar aqui. Resolve para mim, por favor. O barulho. Resolveu, né? Sim, está resolvendo já. Por favor, escute. Não confunda a espiritualidade com a matéria. Da religião, todas as questões doutrinárias, todo o conjunto de regras, isso é matéria. Isso não é espiritualidade, porque a espiritualidade é a transcendência, além do visível. A espiritualidade está além daquilo que eu vejo, além daquilo que eu toco, além daquilo que eu ouço e que eu sinto pelo tato, cheiro, etc. Agora, para nós podermos... Peraí, está vindo uma interferência aí, Cleiton. Acho que não é aqui não, Celso. Você desconectou o fone? Não. Vamos ver se melhorou. Segue aí. Pessoal, estão me ouvindo aí?
Estabilizou, foi só uma microfonia, pode seguir. Tá. Sapatieri, deu certo aí? Parou o chiu, a interferência? Cristiane de Brito diz que está com eco. Bom, vamos continuar. Por favor, nos informe aí se melhorou. Tá bem. Ok, beleza. Tudo certo, então. Então, vamos voltar aqui. Tudo aquilo que é feito com ritualística, com uma regra de dogmas, etc. e tal, ela é matéria. Eu vejo, eu toco, eu quero pegar, eu consigo pegar. Isso não é espiritualidade. A espiritualidade é além do visível, é transcendência. E a espiritualidade, crê que a vida não se exime em si mesma. A vida tem uma continuidade. E para nós entendermos esse plano espiritual, nós precisamos entender que nós somos seres físicos, de matéria. E a potencialidade que nós temos na matéria, nós precisamos desenvolver transcendente. É aí que a vida começa a ganhar sentido, quando nós entendemos a transcendência. Então, nós, como seres, matéria e espírito, nós temos momentos que estamos na matéria, mas a qualquer momento nós podemos estar no plano espiritual através da transcendência. Cleiton. Celso, e uma coisa interessante que sempre é falado é a questão da experiência que nós podemos ter com essa ideia de transcendência espiritual nos sonhos, por exemplo, né? Eu gosto muito dessa fala de que quando nós desligamos a racionalidade... Tá me ouvindo aí, Celso? Oi? Tá ouvindo? Tá, voltou aí? Agora comecei a ouvir. Ok. De que quando nós desligamos a racionalidade, quando nós desativamos o pensamento racional, automaticamente nós começamos a entrar numa visão espiritual. E voltando àquela primeira fala de que a espiritualidade sempre é vista como uma coisa distante, uma coisa que está lá no mundo, uma coisa que está numa outra dimensão e que ela é inacessível, né? Muitos até podem acreditar que a espiritualidade é uma coisa que só acontece, de fato, quando a gente morre, passa para o outro lado, né? Mas nós percebemos a espiritualidade de uma forma muito mais próxima, porque como nós somos presos aos 5 sentidos, de certa forma, e nós necessitamos da visão, da audição, do tato, do paladar, do olfato para perceber, para sentir o mundo, ou seja, até para existir, nós dependemos, de certa forma, dos sentidos. Então, nós nos tornamos condicionados à percepção sensorial para poder viver. Então, o que acontece? Nós nos limitamos, eu me limito ao que eu vejo, me limito ao que eu ouço, ao que eu toco, ao que eu degusto, eu me limito a tudo aquilo que entra na minha mente através dos meus sentidos. E os meus sentidos, eles são muito limitados, né? Eu só consigo enxergar até a parede que está aqui na frente, eu só consigo ouvir até o que está ali embaixo, eu só consigo perceber as coisas que estão próximas de mim. E isso, de certa forma, neutraliza da minha mente tudo que está fora da percepção sensorial, né? Então, quando nós conseguimos desativar, ou pelo menos reduzir a influência racional, nós começamos a abrir portas para outras manifestações da nossa mente. Um exemplo óbvio disso é, por exemplo, o sonho. Quando nós deitamos na cama e vamos gradativamente, né? Primeira coisa, a gente fecha o olho, desativa a visão. Aí, aos poucos, nós paramos de ter o tato, paramos de ter o olfato, e daqui a pouco, do momento em diante, todos os nossos sentidos se desligam, mas a nossa mente não para de trabalhar. Ela continua tendo imagens, continua tendo movimentos. Essa é a prova mais que viva de que, além dos nossos sentidos, existe uma outra manifestação dentro de nós e que essa é inimaginável. Mas, porém, pela falta de, talvez, intimidade com essa área da nossa mente, nós mal conseguimos interpretar nossos sonhos, mal conseguimos entender o que as coisas querem dizer, quem dirá ter uma conexão direta com o que chamamos de Deus, não é mesmo?
Sim, ô Cleiton, agora melhorou aqui o som. Inclusive, eu quero ler uma pergunta aqui, uma afirmação do Levi Miranda. Não seria essa coisa física que prepara a mente para a conexão espiritual? Levi, é exatamente. Nós temos que compreender que esse mecanismo físico, chamado corpo físico, é através do desenvolvimento das habilidades mentais e da compreensão de como funciona os estágios da mente, que nós chamamos de psiquismo. É só através desta compreensão que nós conseguimos entrar nesse plano espiritual de uma forma com a conexão, inclusive, da razão. Nós colocamos a razão dentro do plano espiritual, quando nós desenvolvemos as capacidades mentais. E a Cristiane de Brito, ela diz assim, transcendência acontece quando estamos vivos ou quando morremos? Cristiane, a grande maioria das pessoas passam pelo processo de transcendência só quando morrem, tá? Mas a grande verdade é que nós, seres humanos, somos dotados de capacidade de transcendência. E essa capacidade de transcendência, ela só é possível exercer se nós compreendermos o mecanismo da transcendência. E volto a dizer, o mecanismo da transcendência não é religioso, não é matéria, é totalmente extrafísico. É a habilidade de baixar as ondas cerebrais, acessar o campo de sabedoria, acessar aonde está a nossa programação. Entendeu, Cristiane? Tá ouvindo? Não, para aí. Não tira. Pessoal, só discute um pouquinho aqui que me desconectou, tá? Muito bem, agora vamos de novo. Então, quando nós fazemos, nós estamos tentando aqui ajustar a microfonia. A Cristiane diz assim, ouvi uma sessão de Theta Healing que foi maravilhosa, como todas. Eu me senti girando e caindo. Isso é transcendência? Isso já é um processo, Cristiane, de transcendência, quando você começa a entrar num outro campo espiritual, entendeu? Quando você deixa a matéria, quando deixa o seu corpo ali, né? E começa a entrar num outro campo, já é o campo espiritual. E aí entra pelo processo da dissociação dos corpos sutis e também entra no processo da elevação da espiritualidade. Agora, deixa eu ver, terminar mais aqui, mais uma pergunta. É importante falar, depois a gente vê outra pergunta. Analisem comigo. Quando nós falamos em espiritualidade, nós temos que buscar dentro de nós, no contexto psíquico. Quando nós chegamos no plano espiritual, é um espírito que adentra-se na matéria no momento da fecundação do espermatozoide, quando fecunda o óvulo. Então, naquele momento ali, tem uma verdadeira infusão do espírito na matéria. E atrás de nós vem uma outra questão espiritual muito mais importante, determinante em todas as áreas das nossas vidas, é muito mais importante que as crenças religiosas, que são os nossos ancestrais. Veja, Deus é o portal da vida. Deus é a fonte da vida. Então, Deus é a fonte, os pais são os portais. Então, se nós pegarmos e desligarmos dos portais, nós estamos desligados de Deus. E como nós fazemos para nos ligar aos portais? Através do nosso campo mental, através da habilidade mental de sair do corpo, de desenvolver a clarividência, de desenvolver a clareaudiência, a percepção, a sinestesia, a intuição, e todos esses dons que chamamos, nós precisamos entender, meus queridos, é nessa ancestralidade que nós temos que mergulhar, e é ali que está a nossa verdadeira espiritual, a nossa verdadeira espiritualidade,
onde que é Deus. Nós não conseguimos entrar por um outro caminho. Veja, nós adentramos no universo através dos nossos ancestrais. Depois vieram trazendo a vida, chegaram até nossos pais. Agora eu quero desenvolver a minha espiritualidade. Então, eu vou num centro espírita, eu acho que lá, quando há incorporação, é espiritualidade, então eu vou no culto, ou eu vou na missa, isso é importante, a sua religião, sim, mas não podemos confundir com espiritualidade. Nós, nós viemos para a matéria por um canal chamado ancestralidade, e também chegamos através dos nossos pais. E a verdadeira espiritualidade é isso, é entrar dentro desse contexto da ancestralidade que nós vamos chegar até na fonte da vida, que chamamos de Deus, e para isso nós precisamos desenvolver as nossas faculdades mentais, compreender como funciona esse mecanismo, para verdadeiramente nós nos conectarmos com aquilo que está e que veio antes de nós. Esse caminho da espiritualidade, Cleiton. Está me ouvindo? Sim, perfeitamente, Celso. E é importante, que deve ser desmistificado um pouco essa ideia de que a espiritualidade... Está sem retorno aí, Celso? Eu vou falando daqui, tá, Celso? Não sei se você está ouvindo aí ou não. Agora eu estou ouvindo. Ah, tá, perfeito. É importante também ser desmistificado uma questão que é muito comum e que as pessoas entendem a espiritualidade como um direcionamento a Deus, né? E, de fato, talvez seja essa a busca maior de toda a espiritualidade, um direcionamento a Deus, busca a Deus. Mas isso é uma coisa que está muito longe e muito distante do que pode se presumir facilmente. Tem muitas pessoas que acham que se eu fechar os olhos e começar uma oração, eu já me conectei com Deus, e Deus estaria esperando e já vai me dar uma resposta ou uma solução, como se a espiritualidade fosse um mecanismo tão fácil e tão simples assim. Ó, vou mandar um WhatsApp para Deus lá e ele vai me responder ou me dar uma solução imediata, milagrosa. E nós não entendemos que a espiritualidade seja um processo tão objetivo e tão simples, ao ponto de acontecer dessa forma. Mas nós entendemos a espiritualidade como um processo de desenvolvimento, primeiramente do meu eu interior, primeiramente da minha inconsciência, primeiramente de ressignificação do que está errado na minha mente, na ancestralidade, no meu histórico. E como a gente até falou já tarde no programa de TV, a espiritualidade é, antes de mais nada, um equilíbrio, uma integração do passado, do presente e do futuro, e que em última instância, quando eu estiver com todo isso em equilíbrio, eu posso talvez dizer que eu estou ressonando numa vibração divina ou em sincronia com o universo, com Deus, com o todo, com o arquiteto do universo, ou como queiram chamar através das mais variadas filosofias e religiões, né? Mas a espiritualidade, ela não é uma coisa assim tão imediata que numa oração objetiva vai ter um efeito transcendental imediato, e talvez essa tenha sido uma das frustrações que causou um declínio na espiritualidade no mundo nos últimos anos, ou pelo menos na religiosidade, né? Essa falta de efetividade que as pessoas acabaram não conseguindo mais resultado através do método tradicional, e aí acabaram que também abortaram essa visão espiritual, não é mesmo? Sim, Cleiton, é exatamente isso. Com o passar dos anos, a forma, a falta de compreensão do que é, de fato, a espiritualidade, afastou muito do ser humano a compreensão de si mesmo. Então, nós resolvemos buscar a nossa espiritualidade nas coisas, nos eventos, em todas as formas de cultos religiosos, e a grande verdade é que não é esse o caminho da espiritualidade. Perguntaram para Jesus: onde está o reino de Deus para que possamos buscá-lo e adorá-lo? Aí Jesus diz assim:
O reino de Deus não vem com aparência externa. O reino de Deus está dentro de vós. Então, é dentro de nós, quando nós vamos dentro de nós, do psiquismo, todo o nosso psiquismo, é por ali, ó, aonde nós viemos a matéria. Entendam, é daqui para lá. Quem me trouxe para a matéria? Meus pais. Então, eu entro nesse canal chamado pai e mãe. E eu passo, então, pelo meu avô, nos meus avós, bisavós, terceiros avós. E nós vamos entrando nesse canal da ancestralidade. Isso nós precisamos desenvolver as capacidades mentais e abrindo este canal espiritual que nos trouxe da matéria. Isso tem que ficar muito claro dentro de nós, senão nós não conseguimos compreender o mecanismo da vida. Senão a situação sai do controle. E o que acontece? Nós nos decepcionamos com Deus. Deus nunca falha. Deus ele nunca nos desampara. É a forma desajustada, é a forma errônea de buscar esse plano espiritual que nos faz ser frustrados e termos frustração e fazer com que a nossa fé não funcione. E realmente, se você analisar o número de religiões que tem, e o número de problemas que nós temos no Brasil, no mundo, nós podemos dizer que nós vivemos uma fé não inteligente, uma fé que não funciona, uma fé inoperante. E como que a fé pode funcionar? Nós temos a fé inteligente e nós temos a fé cega. O que é a fé cega? Eu não sei em quem eu creio e não sei qual é o caminho que eu devo chegar até esse que é o meu, vamos dizer assim, o meu Deus, né? Então, nós temos que compreender. Nós chegamos na matéria por um canal de vida. É por esse fluxo do rio que nós chegamos aqui na matéria. E esse canal chama-se pai e mãe, e os avós, bisavós, e nós vamos indo ali. A 100 gerações, 200 gerações, 300 gerações, é este o caminho. E se nós entendemos esse mecanismo, nós nunca estaríamos tão perto de Deus no momento em que nós compreendemos que o caminho é esse. É para dentro do psiquismo nosso, para dentro da nossa história. Dentro da nossa história, nos canais que nos trouxeram para a vida. E é isso que nós temos que entender. E como nós vamos fazer para entrar nesse caminho? Desenvolver as faculdades mentais. Desenvolver o mecanismo que nós chamamos de transcendência. Eu chegar a um nível espiritual de desenvolvimento da consciência, que eu conto de 1 até 3, ou de 1 até 7, eu já não estou mais na matéria. Sentado nessa cadeira, eu já entro num plano superior. Cleiton. É um ensinamento que é muito forte sempre no introspectismo, né? Que é o grupo de estudo, né, filosófico que o IPTH realiza toda semana. E no introspectismo, um dos lemas que a gente sempre usa lá é que o introspectismo é uma jornada para dentro de si, né? E uma das coisas que nós somos treinados, né, através desse curso, dessas aulas, é a nós cotidianamente estimularmos o processo de olhar para dentro de si. Porque é muito comum as pessoas entrarem no piloto automático, todos nós, né, entramos nesse piloto automático. Então, a partir do momento que pela manhã você acorda, você já vai ativando os sentidos físicos e você já vai cada vez mais mergulhando na matéria. Mergulhando nas percepções, mergulhando na visão, mergulhando na audição, mergulhando em tudo que está acontecendo ao nosso redor. E todas as vezes que nós temos que tomar decisões simples, como ir para a direita ou ir para a esquerda, falar uma coisa ou falar outra, nós usamos o racional para agir, usamos o racional para responder. E quando nós não temos desenvolvido esse ato do introspectismo, né, que batemos tanto nessa tecla, quando nós não desenvolvemos a habilidade de saber fazer com que o nosso eu interior trabalhe em sincronia com o eu exterior, ou seja, que a minha intuição trabalhe em parceria com a minha racionalidade,
acontece que nós nos afastamos a maior parte do tempo da nossa espiritualidade, né? Porque a espiritualidade, sim, ela não deve acontecer somente quando eu estou lá sentado ou de joelhos na frente de alguma estátua ou fazendo uma oração repetitiva ou coisa assim, mas a espiritualidade, de fato, como nós gostamos de enfatizar, ela deve acontecer no dia a dia. Na hora em que eu olho para uma pessoa e eu tenho que falar alguma coisa para ela, na hora em que eu vejo alguma coisa e tenho que tomar uma decisão, na hora que eu chego no semáforo e tenho que decidir se eu vou pela esquerda ou para a direita, e são essas escolhas que para nós parecem tão insignificantes, que de fato são totalmente dependentes da nossa intuição espiritual. Porque hoje em dia, num simples passeio que você dá na praça, você pode virar para a direita e ser atropelado e morrer, ou você pode virar para a esquerda e esbarrar com a tua alma gêmea, não é mesmo? Então, são, sim, detalhes tão simples que podem mudar nosso destino e que a nossa racionalidade não tem a possibilidade de prever o futuro. Agora, sim, como que nós podemos, através da espiritualidade, não vou dizer ter essa previsão de futuro, mas ter pelo menos um direcionamento intuitivo que nos leva a realizar aquilo que de fato devemos, né, fazer aqui. Entendi, Cleiton. Perdi o contato aqui, Cleiton. Eu estou te ouvindo perfeitamente. Tá, agora melhorou. Então, eu vou responder aqui a Eliane Dias. Ela diz assim, doutor Celso, como vou conectar com meu pai, que já faleceu, e nunca tive contato com ele? Então, veja, Eliane Dias. Vamos fazer aqui uma analogia. Imagine que Deus está no céu. É só um exemplo, tá? Deus está no céu. Então, existe um canal, vamos imaginar um tubo de 100 milímetros, de esses brancos de 100 milímetros, ligado lá no céu e que veio abrindo esse canal e chegou até nós, aqui, através dos nossos pais. Independente se nós somos filhos adotados ou não, independente se nós conhecemos o pai ou não, independente se eles estão vivos ou mortos, esta conexão tem que ser feita, viu, Eliane Dias? Porque é um comportamento, na verdade, é uma postura mental. Nós precisamos ter um estilo de vida buscando essa postura mental de acolher os nossos pais. E aí entrar neste caminho da espiritualidade que passa pelos pais, mesmo sem conhecer, mesmo sem ter convivência. Eles são a fonte, eles são os portais, o pai e a mãe. Ah, mas eu não conheci. Não tem problema. Ele te deu a vida, a mãe te deu a vida. Vivos ou mortos, é este canal que nós usamos para nos conectar com a espiritualidade. Agora, como que eu faço, então, se eu não gosto da minha mãe, se eu não gosto do pai? Nós temos que vencer essa barreira, porque eu gosto ou não gosto é racional. Isso não dá certo. Nós temos que abrir os campos da mente, viver o amor incondicional e entrar no caminho da espiritualidade através dos nossos pais. E é essa a nossa forma de pensar, o nosso estilo de vida no IPTH, e por isso nós oferecemos a vocês 30 dias de mentoria. É verdadeiramente um presente para você mudar de fato a vida. O nosso interesse não é o dinheiro de vocês. Eu nem sei quanto custa, R$500? R$500 dividido em até 10 pagamentos. E você vai receber 30 dias de mentoria, preparação do desenvolvimento das faculdades mentais, você vai receber todo o suporte para você entrar daqui para lá, dentro desse canal que te trouxe para a matéria, chamado pai, mãe, avó, bisavó, bisavô, e assim você vai até a fonte da vida chamada Deus. É através dos nossos pais. Vale reforçar também aí, Celso, que a Carta aos Ancestrais é um procedimento que englobou
um compilado de todas as técnicas e de tudo aquilo que é realizado no Instituto, né? O pessoal que acompanha e também o pessoal que não acompanha, ali tem o procedimento psicanalítico, o procedimento filosófico, tem a constelação sistêmica, tem tantas outras pesquisas que são realizadas no Instituto, e tudo que tem de melhor, ou tudo que a gente obteve mais êxito, foi compilado e feito um pacote com o que há de mais eficaz na área psicoterapêutica e espiritual hoje, e é, sem dúvidas, a grande aposta do Instituto hoje como um método realmente eficaz, não é mesmo, doutor? Sim, exatamente. Aqui tem uma pessoa, Optis, não sei se é esse o nome. O que acrescenta seguir o canal dos ancestrais? Acrescenta nas nossas vidas o fluxo da vida. Por quê? Em alguma geração atrás, talvez lá na quinta, sexta geração atrás, houve um bloqueio na ancestralidade, como se fizesse uma barragem no rio. Então, nós vamos entrar nessa fonte para destravar todo e qualquer tipo de bloqueio que impede que o fluxo divino se manifeste nas nossas vidas, trazendo para nós a sabedoria, o discernimento e as instruções que nós precisamos para viver bem na matéria. Veja, se nós somos um ser espiritual, que estamos estagiando na matéria, se nós estivermos desligados do espiritual, a vida aqui é muito difícil. A vida na matéria é muito dura se nós estivermos desligados da espiritualidade, a espiritualidade verdadeira, que é a espiritualidade humanística. É aí que nós vamos entrar nesse campo e vamos receber as dádivas de Deus através do desbloqueio do canal da ancestralidade. A Neia diz assim, doutor Celso, desenvolvendo esses dons, exemplo, a clarividência, podemos mudar alguns acontecimentos na vida de alguém? Neia Gil, gratidão por essa pergunta. Veja, o que significa sonhos? O sonho significa que nós entramos dentro da corrente do DNA, que está tudo programado ali, a nossa programação está dentro do DNA, a programação da nossa ancestralidade. E se nós temos um sonho com um acidente, por exemplo, nosso ou alguém da família, nós temos a capacidade de voltar no plano espiritual, aonde está essa programação, e deletar essa programação, viu, Neia? E aí nós podemos mudar totalmente a nossa história na matéria. E é isso que nós precisamos entender. Nós não somos um ser humano estagiando na matéria. Não, não, não. Nós somos um ser espiritual estagiando na matéria. E pelo atrofiamento das faculdades mentais, é que nós nos desligamos da espiritualidade e não recebemos as instruções. Nos falta a sabedoria, nos falta o discernimento, nos falta a clarividência, nos falta a percepção, nos falta a sinestesia, e nós andamos aqui no mundo da matéria como num mar, em um mar revolto, um mar de tempestade, sem uma bússola. E é isso que nós queremos que todos vocês entendam. Nós queremos ligar a nossa bússola, ligar o nosso radar límbico em todo o campo espiritual que nós pertencemos, que é essa linha da ancestralidade, onde estão os registros que nos adoecem, onde estão os bloqueios que nos fazem empobrecer, que fazem nós sermos infelizes na área amorosa, na área profissional. E quando nós entendemos isso, nós entramos para desbloquear. E aí que nós temos condições de compreender o que é que está errado nas nossas vidas. E a espiritualidade, meus queridos, é a transcendência, sair além da matéria, e só é possível experienciar, ter experiência pessoal. A minha experiência espiritual não serve para você. A única coisa que serve para você é nesse querer te ajudar. Por isso, nós, no Instituto,
nos disponibilizamos a ficar 30 dias com vocês para transformar. É o caminho, a entrada do caminho. Não vamos dizer aqui que a carta aos ancestrais faz milagres, vai acabar todos os problemas. Não, mas é verdadeiramente uma porta de entrada que poderá ser, sim, o marco histórico da sua vida e da sua família. E quando nós compreendemos esse mecanismo e entramos dentro desse canal chamado canal espiritual, que nos trouxe para a matéria, a luz divina flui. Isso que nós temos que entender. A Cristiane de Brito diz assim: doutor, se uma criança for trabalhada, ela já vai desenvolvendo tudo isso? As crianças são mais sensíveis até para perceber as energias. Cristiane, nós pais, nós temos a obrigação de ensinar a espiritualidade para as crianças. Qual é o nosso problema? Nós acreditamos que se os filhos fizerem a primeira comunhão, se fazer a crisma, está tudo certo. Isso são regras dogmáticas da religião. E isso está certo, se é a sua religião. Ou então, ir no culto, fazer lá todo o batismo nas águas. Isso são regras religiosas. Nós estamos falando da espiritualidade. E se nós ensinarmos as crianças nesse caminho da transcendência, eles não se desviam do caminho. Inclusive, o salmista, ele enfatiza isso, que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, e depois não se desviará do caminho. Então, por isso, é isso, ensinar as crianças a espiritualidade verdadeira, que é obrigatoriamente a transcendência da matéria, através das faculdades mentais. A Letícia diz assim: mesmo sem ter um conhecimento profundo sobre a espiritualidade, qualquer pessoa pode desenvolver ela? Lê, muito obrigado pela pergunta. Meus queridos, todos nós, seres humanos, somos um ser espiritual estagiando na matéria e possuímos todas as capacidades para a transcendência. Inclusive, Jesus disse em alto e bom tom: vós sois deuses. O salmista diz também: vós sois deuses, filho do Altíssimo. E nós não podemos aceitar nada mais, nada menos que a transcendência. É a transcendência que nos faz seres espirituais estagiando na matéria. Quando nós não conseguimos a transcendência, nós nos tornamos daquilo que nós não somos. Um ser espiritual carregando peso, carregando karma, carregando um monte de traumas, um monte de bloqueios, passando uma existência sofrida, passando uma existência sem experimentar de fato a felicidade. Agora preste atenção, já vou passar a palavra para o Cleiton. Todos nós nascemos dentro de um grupo familiar. E todas as famílias receberam de Deus uma função. Uma função. Nós viemos aqui para uma função ampla em seu poder de alcance. Agora, se nós nos desligamos dos nossos ancestrais, se nós não compreendemos esse mecanismo, como que nós vamos viver a função da família? Por isso que existe doença, por isso que existe depressão, por isso que existe câncer, por isso que existe esquizofrenia. Nós estamos fora da função da família. Nós não estamos conectados neste canal espiritual chamado família, chamado pai, mãe, ancestral e etc. E nós já falamos em outras lives que a família, infelizmente, guarda segredos e bloqueiam o fluxo do amor, bloqueiam de todas as formas possíveis. Nós somos, além de espiritual, somos humanos, estamos sujeitos a falha. Agora, nós temos que entender, nós recebemos um chamado de Deus para nascer nessa família com uma missão igual. E a primeira missão que nós temos na família, Letícia, e vocês é curar o sistema familiar, é desbloquear este canal chamado canal da
do canal espiritual, esse canal que nos trouxe coincidência. Nós precisamos entender isso. A Marlene diz assim, como se livrar dos bloqueios e encontrar... Marlene, a carta aos ancestrais é uma experiência. Nós calculamos 29 anos de experiência no IPTH e oferecemos para vocês essa oportunidade de dar início na transformação da vida, tá? É isso que nós queremos que vocês entendam. A carta aos ancestrais, Marlene, é um meio de você dar uma entrada dentro desse campo fabuloso, esse campo espiritual da família, né, Cleiton? Isso aí, Celso. Eu queria aproveitar o gancho ali da pergunta da Letícia. Achei muito interessante porque ela perguntou, né, sem ter um conhecimento profundo sobre a espiritualidade, qualquer pessoa pode desenvolver ela? E aqui cabe uma outra pergunta, porque o que é um conhecimento da espiritualidade de fato? Porque nós podemos conhecer muitas pessoas que conhecem a Bíblia de cabo a rabo, ou que estudaram as mais variadas religiões, e que têm passagens bíblicas na ponta da língua, mas não entendem nada de espiritualidade. E eu posso pegar como exemplo a minha avó, que era semi-analfabeta, e de repente ela me dava uns conselhos que mudavam a minha forma de ver a vida. Então, quando a gente fala de conhecimento sobre a espiritualidade, é mais do que um conhecimento tangível, mas é, de fato, uma sensação, é uma sabedoria que ela é uma sabedoria inata, e que você não precisa nem sequer saber ler ou escrever, muitas vezes, para ter, ou para permitir expressar essa sabedoria que está dentro de nós. Então, às vezes, quem muito tem conhecimento acaba também bloqueando a possibilidade de expressar aquilo que está dentro, porque tem tanta coisa fora que não consegue explorar o que está dentro. Então, muitas vezes a espiritualidade ela é um desprendimento do conhecimento, né? Então, é muito difícil achar qual é esse conhecimento que, de fato, desperta uma espiritualidade verdadeira, né? Sim, Cleiton. Não estou te ouvindo, Cleiton. Eu parei, pode seguir. Ah, tá. Então é assim, ó. A espiritualidade é uma experiência pessoal. É um mergulho para dentro de si. E a carta aos ancestrais traz para todos vocês uma oportunidade de ouro para dar uma entrada neste canal, onde será possível desbloquear tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida. E nós estamos dentro do nosso horário já, Cleiton, e nós vamos fazer um sorteio na sexta-feira. Todos os que participarem essa semana da live vão concorrer a uma inscrição da carta aos ancestrais. Nós vamos salvar o contato de vocês. Tem que entrar no Instagram, né? Lá no Instagram vai ser colocado uma postagem, Celso. Então, o pessoal tem que entrar lá no Instagram agora. Quem está aqui no YouTube, a hora que terminar a live, já corre lá para o Instagram, entra no Instagram, acha uma postagem que vai ser feita lá da promoção. Acho que já deve estar lá, até quem sabe, a Letícia já deve ter postado. Sim. Tem que entrar lá, curtir a página, marcar 3 amigos nos comentários e continuar assistindo a live durante a semana. Na sexta-feira a gente vai sortear 100% gratuito uma inscrição na Carta aos Ancestrais. Tá. E quem ainda não curtiu, não deu like, aí, por favor, dá o like, compartilhe, tá? Para que a live chegue ao maior número de pessoas. Isso. Se inscreve no canal também, né, Celso? Para ajudar aí o canal do YouTube a crescer. O canal subir aí, o YouTube vai ver que o canal é bom, relevante, né? Então, relevante, né? E você vai nos ajudar, tá? Por favor, compartilhe, dê o like e comente a nossa live. Daqui a pouquinho fica salvo aí no YouTube. Então, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Vamos nos despedir, então, né, Cleiton? Vamos agradecer e só lembrar aqui que durante toda a semana vai ser feito esse processo. Então, hoje a gente fez mais uma introdução, né,
A gente falou um Sim. pouco de tudo, mas nos próximos 4 dias da semana vão ser abordados outros temas mais específicos e inclusive técnicas, né, Celso? De como está destravando, como está desenvolvendo, vai ser feito algumas visualizações, algumas meditações. Então, quem viu hoje e gostou, convida outras pessoas, porque a nossa proposta é que nessa semana a gente, em passos graduados, até na sexta-feira, conseguir avançar bastante aí nesse desenvolvimento aí espiritual. Sim. É importante, meus queridos, entender que as palavras são chaves codificadas. Você pode ouvir novamente essa live amanhã, vai ficar salvo aí, e anote as perguntas. Pode fazer todas as perguntas, tudo que você tiver dúvida sobre o assunto, nós vamos estudar juntos e vamos te responder para que abra os códigos binários da sua mente, do seu DNA, e aí as coisas vão começar a fluir. Tá bom, queridos? Gratidão. Eu peço agora que o anjo escriturário lavre em escritura todas essas palavras que aqui foram ditas e coloque como legítima propriedade de cada um de nós que estamos aqui nessa live e as pessoas que vão entrar depois. Registre no cartório do mundo espiritual para que surja efeito legal. Um grande abraço para vocês todos, receba a nossa gratidão e desculpe se teve algum inconveniente aí no som, é a nossa primeira live que nós dividimos a tela. Gratidão a todos, muita paz, muita luz, que Deus continue abençoando sempre. Aqui é onde eu...